Hoje vamos fazer mais 3 Pokémon de cabeça aqui, Charmander, Charmeleon e Charizard, só com o poder da minha memória. Eu tenho que acertar muito no episódio de hoje, porque provavelmente Charizard foi ali um dos meus Pokémon favoritos por um bom tempo, então eu não posso passar vexame. Vamos ver como é que eu vou me sair logo depois da vinheta. Muito bem, vamos começar com o mais piquetucho deles, o Charmander, que também é conhecido como a lagartixa vermelha das Américas. Mentira, eu tô inventando. Se eu não me engano, a cara dele era bastante arredondada, bastante afeijoada, assim, ó. E o corpinho dele também era bem rechonchudinho, assim. Ele tinha um corpo bem... Pô, tá parecendo um Dragonite isso daqui, cara. Ele era bem rechonchudo, assim. Então, um corpo meio rechonchudinho. Os bracinhos, inclusive, acho que lembram bastante todos os outros iniciais, né? Que são mãozinhas, assim, razoavelmente simplificadas, né? Com unhazinhas simplificadas. Ok, até aqui eu acho que tá indo tudo bem. Então, aumentar a cabeça dele aqui, assim. Não sei, tem alguma coisa estranha. As proporções não estão batendo. Ele precisa, né? Ter um rabinho aqui. Esse rabinho a gente sabe que vai ter uma chaminha. Olha aí, um foguinho aqui. Pô, agora eu tô ficando confiante. O pezinho dele eu acho que vai ser bem naquela vibe coxa com um pé chato, né? Tem muito Pokémon com essa mesma distribuição aqui, né? Que é um pé bem achatado e uma coxinha assim, né? Vamos ver. E provavelmente ele tinha uma barriguinha mais clara, né? Algo aqui assim. Será que o rabo também era meio a meio? Eu acho que era. Então vamos fazer o rabo meia meia assim. Será que o pé tinha dedo? Ah, unha. Uma unha, duas unhas, 3 unhas. Essa unha tá bem feia. Eu acho que era uma coisa mais triangular e menos redonda, parecendo uns feijão isso daqui. Nossa senhora, eu não tô muito confiante com o pé desse bicho aqui não. Mas ó, acho que a ideia é que essas unhas sejam mais pontudinhas, né? Mais assim. Braços curtos, salamínicos. É mais uma palavra boa pra gente colocar no dicionário aqui do canal Brush Rush. Salamínico. Panquiquificação salamínica. Que bonita. Tá, agora a cara. Eu lembro que ele tinha 2 olhos bem grandes assim. Um deles, inclusive, ficava bem fininho do lado do rosto. Ele tinha um olho azul? Eu não sei. Eu faço ele olhando pra onde? Eu acho que ele tinha sobrancelha, hein? Ele tinha sobrancelha. E eu acho que ele é da trupe, que tem a bola branca no meio do olho. Que a gente já viu que tem Pokémon que tem isso aqui. Especialmente narinas. Ele tinha narinas? Agora tem. Agora, boca. A boca grande, bonita? É, eu vou supor que ele tinha uma boca grande e redonda, assim, ó. E uma linguinha. Um dente? Eu tô... Eu tô sentindo que a gente tá num lugar muito bom. Eu sei que tem algumas coisas que não estão batendo aqui, mas eu realmente não consigo imaginar o que é. Vamos botar uma cor nele. Se eu não me engano, este bonequinho aqui, ele tinha cores... Acho que era mais ou menos assim, era um laranjinha, né? Era um tom mais alaranjado. E ele vai ter uma barriga bem clarinha, amarelinha. Uma coisa mais assim. Aqui também. Uma língua mais rosada. Um dentinho bem branquinho. Olhos brancos também. Por algum motivo, eu tô achando que esse bicho tem um olho azul. Vamos ver se eu não tô doido. Pô, esse cara aqui, ele tem olho azul, gente. Olho azul e branco, ó, não tem como tá errado. E aí, também, dedinhos brancos aqui dessas unhinhas dele. Vamos ver. Tá aí o fogo do rabo. O fogo no rabo dele. Uma coisa aqui meio... Acho que dá pra gente trabalhar alguns tons, talvez. Talvez um vermelho mais intenso. E aí um laranja, quem sabe um branco no meio assim. Será que ia ter? Eu acho que assim tá bom. Assim tá bom. Eu não vou sacanear ele, não. Eu acho que é isso. Esse é o meu Charmander. Muito bem. Ok, eu vou deixar ele aqui no cantinho e a gente agora vai desenhar o irmão dele, o Charmeleon, né? Que é a união de o Charmander com grãos de milho. Poderosíssimo, né? Ele vira pipoca. Vamos lá. Eu sei que ele vai entrar na sua fase adolescente, xarope, então ele vai precisar aqui de uma cara de mal. E se eu não me engano, ele tinha meio que a cabeça mais... Já começava a ter um formato de lagartinho, né? E ele tinha um único chifre no meio da cabeça. Isso eu tenho certeza, né? De novo, naquela coisa de características que vão agregando número com o tempo. Eu lembro que ele tinha isso. E se eu não me engano... Esse desgraçado já começava a ter cara de Dragon Ball, assim. Ele já tinha um olho de Dragon Ball muito... muito mais sério do que ele precisava. Agora eu não sei se eu faço ele... Eu vou fazer ele assim, ó, com uma cara mais fechada. Eu acho que ele tá muito maduro aqui. Ele tá maduro demais pra época. Mas a gente vai ter que compensar isso com um corpo feio e aquele corpo de adolescente, sabe? Que não tá nem crescido, mas também não é mais uma criança. É aquela coisa esquisita, desconjuntada, que todo mundo aqui em idade adulta já passou, né? Eu acho que em questão de perna vai ser algo bem parecido. Talvez
fique um pouco mais evidente, não sei. Eu acho que assim tá bom. Eu ainda não sei desenhar a perna desses Pokémon de frente, vamos ver. Eu acabei trazendo um monte de linhas mais geométricas aqui ao invés de arredondadas. Não foi muito intencional, acabou acontecendo, mas eu gosto do que acabou acontecendo. Talvez as unhas desse pé fossem maiorzonas assim, né, mais conectadas, ao invés de tão separadinhas. Ah, e eu sinto que ele tinha braços que ficavam um pouco maiores aqui na parte da base. Então ele era um braço meio assim, ó. Nossa. Ou isso daqui tá perfeito, ou de novo é mais um caso de eu inventando designs ao invés de lembrando design. E vamos fazer aqui então umas mãos pra ele aqui assim. Eu tô pensando se ele tinha tanto dedo na mão mesmo. Eu acho que tinha, né? Agora, será que eram só esses negocinhos aqui? Ou será que ele tinha... Porque eu tenho, em algum lugar na minha cabeça, eu tenho a impressão de que a mão do Charizard era um negócio meio assim, ó. Como se ele tivesse os dedos separadinhos, assim. Inclusive, eu acho que era menos dedo do que eu tô fazendo. Essa coisa aqui só tinha só isso de dedo na mão? Ou será que o Charizard tinha um terceiro dedo, ó? Ó, o que vocês acham? Não sei. Não é possível que ele vai perder quantidade de dedo enquanto evolui? Eu não consigo aceitar isso. Eu vou olhar pro meu pequeno amigo Charmander e eu vou julgar. Pô, se o Charmander parece que faz sentido com poucos dedos aqui, eu acho que esse aqui também vai ter que fazer. Vamos fazer o mesmo aqui pra cá, pra essa outra mão. Um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui uma sombrinha aqui no pé. Aí, ó. Pô, se isso daqui não tiver idêntico, a culpa é toda minha. Ó, um dentinho aqui, ó. Um dentinho e acabou. Agora esse olho dele aqui, ele vai virar um olho assim. Por quê? Porque eu quero. Mas eu vou tentar fazer diferente, porque a experiência que eu tive ali com o outro bicho era de que mudava. Eu vou diminuir um pouquinho essas costas dele. Vamos trazer uma curva um pouco mais suave aqui. Lógico, a gente não pode esquecer a chama do rabo. Ok, com relação às cores, vamos ver. Eu acho que em relação a cores, este bicho, ele era bastante vermelho. Ele era bastante vermelho. Então vamos ver, certo. Então provavelmente a barriga dele vai ser mais alaranjada, né? Pra gente continuar. Ops, falando nisso, eu não desenhei a linha da barriguinha dele aqui. Porque eu imagino que a gente vai ter algo bem parecido com o que a gente teve ali no outro caso, né? Então vai ter esse tomzinho aqui no rabo e nessa parte daqui do pecho. Vamos qualificar aqui esse tom. Acho que seria algo assim mesmo. Os olhos eu vou fazer todos branquinhos, o dente também. E aí, mesma coisa com a parte aqui dos dedos e dos pés. Idêntico! Melhor desenhando de cabeça que eu já fiz na minha vida. E esse daqui, ó, isso daqui é muita paixão, gente. É muitos anos vendo os animes do Pokémon, nunca jogando os jogos. Mentira, eu não sou um fã desse tamanho, não. Mas assim, o anime de Pokémon está pra sempre guardado. Eu tinha, inclusive, na minha tenra infância, um CD de músicas de Pokémon que eu ouvia para dormir. E tinha uma canção da Misty, que era a minha favorita, que eu ouvia pra dormir ali, botava em loop. Eu falei isso com muito orgulho, mas eu não sei se eu merecia tudo isso. Agora sim, a hora da verdade. Ele, Charizard, provavelmente o boneco mais maneiro desse jogo até hoje, dessa série, dessa coisa até hoje. Por quê? Porque ele é meio dragão, especialmente o do Ash. Era um dragão chato pra caramba, então era um dragão maneiro por causa disso, porque ele era insuportável, não lutava quando tinha que lutar, e ele tinha um golpe que virava o planeta Terra. Então vamos embora ver o que eu vou conseguir fazer com esse bicho. Tá, vamos lá. Aqui ele entra 100% no universo Dragon Ball Z, terceira evolução do Goku. Os olhos, né? Esses olhos aqui poderiam estar em qualquer um dos episódios de Dragon Ball Z. São olhos amedrontadores, é um olhar cheio de fúria. E aqui ele ganha uma boca muito quadrada, um sorriso safado. Um sorriso safado. Eu sei o que eu tô fazendo. Aí, ó. O que nos ajuda a ver os seus dentes, né? Porque ele tem dois grandes dentes na frente da boca e também na parte de baixo. Eu sei que muitos de vocês não lembram desses detalhes com tanta precisão, né? Mas eu entendo, é difícil. Não é pra todo mundo mesmo ter uma memória de desenho tão impressionante. E aí a boca dele era um negócio meio assim. Mas que porra é essa? Tem como ficar um pouco menos estranho. Vamos ver, pera aí, ó. Aqui, ó, eu vou fazer isso. Ele tinha uma língua verde, verde comprida, olha aí, ó. Tinha uma língua verde e não tinha mais nenhum outro dente na boca, só tinha esse. Por quê? Porque ele era um bicho que não precisava ficar aí esbanjando dentição. E só esses poucos dentes já eram suficientes pra ele ser muito maneiro. E aí ele tinha dois chifronildos que saíam aqui da cabeça dele. Uma cabeça...
uma cabeça bastante anatômica. Ele tinha 2 chifres, um aqui desse lado e um outro desse outro lado aqui, ó. Ele tá um pouco cabeçudo demais. Vamos diminuir esse coco dele aqui assim, ó. Isso aí, ó. Aí, ó. Então, um dos chifres vinha pra cá assim, o outro vinha pra esse lado aqui, ó. Aí, ó. Será que tá um pouco aberto demais? Será que eles eram mais próximos, os chifres? Ok. Eu acho que era um pouco mais próximo. Isso, eram chifres um pouco mais próximos. Ele também tinha um grande pescoço, talvez não tão grande, que virava uma bela de uma pança. Esse bicho era pançudo, viu? O que ele tinha de forte, ele tinha de pançudo. Além de pançudo, ele também era coxudo. A perna desse Pokémon aqui sozinho já era o suficiente pra acabar com todas as vagas de um avião lotado. Ele só tá com a anatomia de coelho de Páscoa aqui, que eu não sei o quanto que está ajudando. Aí ele também tinha um pé bem grande e bonitinho, não é? Com unhas avantajadas, iguais às de suas outras evoluções anteriores. Ele tinha ombros marcados. Ombros bonitos, assim. Será que ele tinha um peitoral? Ele tinha um peitoral. Ele tinha até uma costela. Alguém me ajude. Ele tinha ombros marcados. E ele tinha uma mãozinha assim, meio T-Rexiliana, né? Então, ó, vamos fazer a mãozinha dele aqui assim, ó. Dedinho, dedão. Mano, eu podia jurar que esse cara não tinha 3 dedos na mão, cara. Tá, a gente vai ter que fazer ele com 3 dedos na mão. Vamos fazer uma mão bonita. Eu quero fazer uma mão de respeito. Vamos lá. Eu vou fazer essa daqui primeiro. Uma unha grande. Uma outra unha grande. Parece um caju. E uma terceira aqui assim, ó. E aí aqui, o outro dedo assim, ó. Não tá muito bom. Isso é o que tá saindo agora no momento. Vamos lá. Outra mão. Uma unha aqui. Uma outra unha pra cá. E essa daqui eu vou voltar um pouquinho, ó. A gente volta esse dedo um pouco, ó. Aí, ó. E aí a gente faz o ombrinho dele aqui assim, ó. Vindo aqui, bracinho. Não sei porque isso aqui não tá muito certo. Eu sei que eu vou me arrepender. Meu Deus, Charizard, o que tá acontecendo com você, cara? Eu tava tão confiante. Nossa, eu tava tão confiante. E tá tão estranho. Será que tá faltando trapézio nele? O que tá faltando nele? Tá faltando um exorcismo, né? Tá, vamos. Abandona. Vamos lá. Uma unha, 2 unhas, 3 unhas, 4 unhas. Ok. De novo. Uma unha, 2 unhas, 4 unhas. Tem que fazer o gesto você mesmo. Tem que fazer. Essa cabeça ainda não tá combinando com esse corpo. Tá. Vamos diminuir um pouco a cabeça dele. Vamos dar um pouco mais de pescoço pra ele poder ser um dragão forte. Gente, que coisa feia. Será que o braço dele era mais gordinho? Eu tô fazendo ele com o braço muito fino? Eu vou ter que desistir de acertar. Eu vou ter que fazer o que parece certo e orar. Fazer uma prece, uma oração. É o que sobra. Aqui tá ficando bom. Aí ele tem um rabão, uma chamona no rabo. Vai ter um outro pé aqui de novo. Eu tenho zero confiança nessas patas que eu tô fazendo pra esse bicho aqui. Eu tô tentando não ser muito anatômico, mas eu não sei se eu vou me arrepender. E esse bicho, pra finalizar, ele precisa ter asas, né? Ele precisa ter algumas asas. Agora, eu acho que devia ter, tipo, um dedo aqui em cima e provavelmente um dedo aqui embaixo. Caraca, mano. E um formato curvo, assim, né? Ou será que era só um filete, assim, ó? Apaga essa asa. Pensa, Guilherme. Pensa com a mente de um designer japonês em 1982, sei lá. O que ele faria? Ele faria algo dinâmico. Sim. Com cores diferentes. Tem aquele tom azulado bonito. Tem. Eu preciso de um shape elegante. Um shape com fluidez. Assim, ó. Com formas dinâmicas e entrelaçantes. E aí, ó. Pra simplificar, ao invés de fazer 3 dedos, ele vai fazer 2. Só 2, ó. Ó. É isso aí, caralho. É isso aí. E a outra asa, ao invés de ficar aqui, ela vai ficar pra cá, aqui assim, ó. Criando uma sombra. Uma sombra da outra asa. Só que essa daqui, ela é inteira de uma cor só. Porque é o verso. É o verso da asa. Muito bem? Vai só aparecer um pedacinho aqui dela, ó. Ó. Tô batendo palma pra mim mesmo, que é pra ver se eu me motivo e consigo terminar esse vídeo, porque senão vai ser muito pesado. Vamos apagar aqui umas coisas, ó, só pra gente consolidar essa incrível decisão de design. Incrível. Tá, e só pra gente dizer que tentou fazer algo aqui, vamos pegar esse rabo dele, vamos tirar esse rabo dele daqui, vamos botar ele aqui assim, ó.
Ok, talvez o rabo e a barriga possam estar mais conectados, né? Certo. A gente vai ter aquele mesmo esquema, uma cor vindo de baixo, que vai virar uma barriga, vai virar aqui assim, vai subir e vai até o pescoço dessa vez, ó. Vai até o pescoço, ele sobe o pescoço. Agora ele sobe, antes não subia, mas agora vai subir. Seja o que Deus quiser. Nossa, eu tô muito lascado quando eu tiver que desenhar o Blastoise, cara. Eu tô muito lascado, porque eu não vou lembrar. O bicho tem bazuca, o bicho tem casco, tem orelha, sei lá se tem orelha, se não tem, aquele treco lá, com a tartaruga. A tartaruga tem orelha? Não devia ter orelha, né? Tartaruga, pô. O que lagarto? Isso aqui é um lagarto? Por que ele tem chifre? Tem chifre por quê? Tem lagarto de chifre por aí, né? Tá, ok. Eu tô me perguntando se eu fiz o meu Charmander muito laranja e se ele era de outra cor. Porque eu tô imaginando o Charizard com uma cor tão parecida, talvez um pouco mais clara. Tá, vamos tentar pôr cor no Charizard, vai? Certo, então ele terá uma bela cor amaranjada, arelada, e dentro disso ele terá uma barriga bem clarinha, com um tom bem bonitinho, esse aqui, não sei, né, tá certo. Dedos, garrinhas brancas, não é mesmo? Garrinhas brancas aqui em seus dedinhos. Essa garra ficou meio redonda, né, mas vai ser assim por enquanto. Inclusive aqui em cima, né, onde também tem uma garra saindo, e aí ele vai ter um olho branco, com uma cor de Super Saiyajin aqui dentro, ó. Porque ele é o quê? Ele é basicamente um Saiyajin, né? Ele tem aí toda essa característica, né? A língua dele é verde. Será que é verde mesmo? Desculpa! Cara, eu acho que a língua dele não é verde, mas essa acho que é a cor da asa dele. Vamos tentar colocar essa cor na asa, então. Então a asa dele vai ter esse tom aqui, nessa parte. Vamos ver se a gente consegue trazer ele. Aqui o tom pra asa e pra outra. Tá, eu acho que isso aqui tá bem parecido. Tá bem parecido com o que eu imagino do Charizard. Mas tem alguma coisa faltando que eu não sei dizer o que é. Vamos botar essa língua com um tom mais tradicional. Uma coisa mais assim, ok. Será que é só isso? Não é possível. O fogo no rabo. Eu acho que é isso. Esses são os três. Os três Pokémon desenhados de cabeça. Charmander, Charmeleon e Charizard. Agora deixa eu pesquisar a referência. E eu vou ter que tirar essa roupa, porque desenhar esses bichos com Pokémon que solta fogo me deixou com calor. Vamos lá então, Charmander, Charmeleon e Charizard no Google Imagens, Charmander, Charmeleon e Charizard. Ok. O que eu errei? Ele tinha mesmo menos dedos, não é mesmo? Tá bom. Eu tô feliz, eu acho. Vamos levar lá pra gente corrigir. Maravilha, agora sim eu reuni várias referências aqui pra gente fazer alguns ajustes nesses desenhos que, olha, no sentido muito geral, eu acho que eu estava bem próximo. Algumas coisas, como a consistência entre os designs, acabou se perdendo. Realmente ele tinha menos dedo na mão dele né, eu devia ter ouvido algumas intuições aqui nesse processo. E eu tava com muito medo de fazer pernas um pouco mais anatômicas, mas eu não deveria ter temido tanto. Os personagens aqui até que tem uma seleção bem legal aqui de elementos. Eles têm joelho. Eu vou diminuir a opacidade de todo mundo e vamos desenhar por cima e ver o que dá pra gente aplicar de acordo com as referências. Em primeiro lugar, o Charmander é um pouco mais cabeçudo do que eu tinha feito ele aqui. O focinho dele, talvez um menos pronunciado. Sobre ele ter pescoço ou não, eu tô vendo que é algo que varia um pouco dependendo da versão dele. Mas essa conexão entre rabo e barriga é uma coisa que eu boiei muito aqui nesse primeiro. Eu acho que eu tentei capturar isso melhor nos próximos, mas nesse daqui eu viajei total com relação ao rabo dele. Graças a Deus, ele tinha mesmo aqui, tipo, uma barriga bem arredondada, uma coxinha que sobressaía isso, né? Mas eu tava muito apreensivo de fazer esses pezinhos de um jeito meio estilizado demais e eu não tava colocando anatomia suficiente aqui neles, então eu acho que até aqui nesse caso aqui eu consigo flexibilizar um pouquinho disso. Eu vou tentar fazer o pezinho dele mais de frente, como eu tinha desenhado mesmo, mas trazendo aqui, né, essas unhas mais crescidinhas, um semblante de joelho aqui pra esse bicho, uma perna um pouco mais anatômica, né? E pelo jeito, ele gosta de ficar com as mãozinhas pra cima. Agora, neste desenho aqui, esse desgraçadinho está com 4 dedos no bracinho. Agora, naquele outro aqui, que é um frame do anime, ele tá com um número reduzido de dedinhos na mão. Eu não vou discutir e vou fazer igual do anime.
Tá, vamos ver como é que eu vou fazer isso. Oh, que desgraça de bracinho esse bichinho tem. Aqui assim, ó. Assim, ó. Credo, que dificuldade pra desenhar os dedos triangular na mão desse bichinho. É a mão pequena, um braço gordo. O braço continua redondinho, bem gordinho. Mas ele tem um pouquinho mais de pescoço, um pouquinho mais de bochecha, uma bochecha que vai mais pra cima, assim, né? Ele tem uma cabeça um pouco mais de anime normal, assim, né? Ele menos linguicítico. Um negócio assim. Eu acho que isso aqui tá bom. E o fogo, nossa, toda a simplicidade que eu coloquei no design do fogo ali, parecendo um negocinho. Que nada, aqui é hora de fazer 1 milhão de chama, 1 milhão de cores aqui, assim, um negócio completamente tresloucado, super detalhado. Eu me enganei muito com relação a como desenham fogo dentro desse boneco. E um fogo bem maior também, né? Acho que ajuda a indicar o quanto que esse elemento é importante pra esse Pokémon, né? Vamos lá, a boca dele agora, ela tem começo e fim dentro da cara dele. Vai ter uns dentinhos maneiro aparecendo aqui em cima e embaixo, além de uma língua bem grande. As narinas são pequenininhas mesmo aqui na ponta. E o olho dele é o mais separado que Deus permitir, né? Então é muito separado o olho desse bicho. Ele às vezes aparece com alguma parte branca no olho, mas num geral é um olho bem preenchido assim, né? Aquele olho de cachorro que só tem um pedacinho colorido assim, né? Um pedacinho branco só. O outro olho também bem fino lá do outro lado. Isso eu sabia que ele tinha, mas assim, não consegui me preparar pro quanto que a cabeça desse bicho é larga, né? Quem sabe dá pra gente dar um pouquinho mais de crânio pra ele aqui, ó. Eu acho que é uma versão muito boa aqui desse boneco. Eu vou deixar pra colorir todos os três juntos no final, só pegando as cores originais aqui do desenho. Então, vamos continuar a correção agora. Vamos pro Charmeleon. Este safadinho, eu acho que eu consegui fazer algo muito próximo, muito fiel. Ele é um pouco mais barrigudo, né? A barriga dele é um pouco mais arredondada, mais puxada pra frente, mas em questão da cabeça, eu tô muito orgulhoso. O focinho dele só, que ele é bem mais curtinho, né? E ele tem um sorrisinho safado normalmente, tem um queixinho mais descrito, tem um pescoço até que mais grosso, né, do que eu tinha desenhado, e a cabeça dele é bem geométrica atrás, né? E a inclinação do monochifre dele, ela é bem indo nessa direção, né? O meu subia um pouco mais reto, o dele era um pouco mais pra lá. Agora, os olhos... Eu acho que em intenção eu acertei, mas ele tem um olho um pouco mais fofo ainda, né? Ele tava com o olho, acho que mais sério que do próprio Charizard, né? Então era um olho um pouco mais fofinho que devia estar aqui. Mas tirando isso, eu acho que eu acertei bastante até. Talvez um pouquinho menor aqui na cara dele. E aí ele vai ter uma barriga bem arredondada, né? Que deixa ele bem fofinho também. Os braços, se eu fizer na orientação que eu tinha feito aqui inicialmente, eu acho que vão estar bem corretos ainda. A questão maior mesmo é que o ombro dele é bem quadradinho, bem quadradinho. Esses braços realmente ficam maiores aqui. Só que é aquela coisa, aqui ele já passa a ter um número reduzido de dedos aqui, que eram bem parecidos com o que eu desenhei. Tô muito feliz com o acerto dessa vez, ó. Que é isso? Que é isso, meus queridos? Esse daqui foi um show, hein? Foi um show. Melhor desenho de cabeça de todos os tempos. Só que as proporções aqui, né, do pezinho dele foi a parte onde eu mais bobeei, porque ele tem perninhas razoavelmente bem balanceadas aqui, anatômicas, proporcionais com o corpinho dele, garante a ele um bom equilíbrio. Tem um joelhinho aqui marcado também, acho muito fofo, inclusive, quando eles tiram o tempo pra marcar o joelhinho do Pokémon, coisa que o Guilherme acha fofo. Nenéns e joelho de Pokémon. Engraçado, porque neném é um tipo de joelho, né? A gente descobre isso quando cresce. E também um fogaréu danado aqui no rabicó dele, um negócio bem intenso, que a gente pode, seguindo a regra do anime ali, dividir em duas cores, né? Mas aqui, ó, muito intenso. Pô, esse aqui ficou divertido de desenhar, que bicho maneiro de fazer. Agora vamos pra ele, o maior e mais pokémônico de todos eles. Aqui, acho que não vai ter desculpa, algumas coisas eu acertei, outras eu errei. No geral, eu tô muito feliz, Só que ele tem um corpo, de novo, né, pouco mais simplificado do que eu tinha feito. Torso, mas ele tem os membros um pouco mais detalhados. E ele tinha um braço fino, muito fino, muito fino. E eu negligenciei tudo isso. Então vamos lá. Um pescoço mais fino pro meu Charizard, que vai ganhar um maxilar um pouco maior, uma boca um pouco mais redonda. E olhando ali aquele desenho lá de cima, né, dá pra gente ver que ele tem um biquinho pro meio da boca. Igual quando ele era neném, ele mantém isso. Um sorriso mais retinho, ó. Eu vou fazer igual tá ali naquela imagem. E o olho dele também é bem marcado assim, bem fechadinho, mas ele não chega a ter
esse olho de Dragon Ball que eu tinha feito aqui pra ele, não. Na verdade, eu acho que eu preciso de mais referência. Vamos atrás de mais uma aqui pra gente fazer um negócio bem certinho. Certo, eu acho que eu tenho uma referência bem legal ali agora, ó, que dá pra gente ver. Lógico, né? Tem certas épocas, certos artistas que vão desenhar esse bicho, acho que de um jeito um pouco diferente cada um deles, né? Mas ainda assim, eu acho que aqui a gente tem uma noção legal de quais são as coisas que fazem ele ficar parecido com ele mesmo, e uma delas é justamente essa quantidade de dentinhos, que tava certa, graças a Deus, mas também é este olhar dele aqui, que é um olhar meio sério mesmo também, né? Mas bem triangulado, né? Um triângulo bem forte aqui. Acho que dá até pra gente fazer parecido com o que tava ali, ó, mas marcar assim esse olho mais vivo. E aí a gente pode fazer também bem puxado pra trás esses dois chifres dele aqui, e aí um pescoço mais comprido, e aí o torso dele vai ser uma grande de uma bola mesmo, bem pançudo, e eu acho que a perninha dele a gente pode pensar ela de uma forma um pouquinho mais anatômica, né? Dedinhos separados, um pé mais chato, um joelho mais definido, uma dobra mais esclarecida aqui, né? De onde que vem cada parte, um joelhinho, que eu vou tentar fazer a mesma coisa, ó, um dedo, outro dedo, mais um dedo, certo? Os ombros dele, eu vou descer um pouco com relação aqui ao nosso outro, mas um ombro bem caroçudo mesmo assim, né? Um ombro bem carocento, ele tem um cotovelo bem marcado também, e ele vai ter aqui somente 3 dedos em suas mãozinhas dracônicas. E eu deveria ter ouvido a minha intuição. Eu acho que a diferença é que a mão dele é mais quadrada do que eu tinha feito, né? E ele tem os bracinhos bem marcadinhos assim. Vamos fazer, ó, a outra mãozinha dele aqui, ó, do mesmo jeito. Guilherme fala, vamos com calma, e procede a tentar desenhar mais rápido do que antes. Muito bem. Eu tô sentindo que dá pra gente deixar o pé dele aqui um pouco mais... tuchar o pé dele um pouco mais pra cima aqui, assim, ó. Deitar um pouco mais essa coxa dele, ó. Fazer uma pose um pouco mais de sumô. Muito bem. O rabo desse bicho, eu não sei se é só aqui nessa ilustração, mas o rabo dele tá, tipo, muito grande. Mas eu vou tentar usar aquela base ali, vou puxar ele bem pra cá. Inclusive, vamos fazer uma curva nele aqui assim, ó, e botar essa chama bem grande aqui, uma chama bem imponente no ponto do rabo. Quem sabe dar uma arredondada ainda maior aqui nessa barriga dele, porque a parte amarela da barriga também, ela sobe bem redondinha aqui, dobra na coxa, segue pelo rabo todo. E as asas, como eu errei. Mas aqui, ó, a asa vai ter 2 dobras nessa parte de cima. Vai ter um caroço, mas esse caroço não vai ser pintado de branco. Aqui nessa ponta, ela vai ter uma dobra, 2... segue para a terceira, é um pouco mais complexo do que eu tinha imaginado, mas ainda assim é bem simplificado. Vai ter uma pequena variação de volumes aqui, uma pequena saidinha aqui, mas fica bem evidente que tem tipo um ombrinho, né? E aí, ó, a quantidade de volumes no meio aqui, eu acho que eu acertei, porém não existe esse dedo central no meio, né? Isso aí não vai acontecer. E nesse caso, eu sinto que pra gente manter o desenho mais similar ao primeiro rascunho, eu vou fazer a outra asa seguindo o mesmo esquema que a gente viu aqui, e eu imagino que ela seja toda laranjinha do outro lado mesmo, né? Então seria um negócio mais ou menos assim mesmo que estaria por aqui. Meu Deus do céu. Ok, eu acho que essas são as conclusões aqui. Isso aqui, no final das contas, virou um grande tutorial de como desenhar Pokémon, né? E o pescoço dele não tem a cor amarela aqui na cara dele. Gente, que decepção. Muito bem, eu vou botar os tons originais aqui desses personagens agora, e a gente pode comparar o antes e depois, finalmente. Logo depois desse breve time-lapse. Agora sim, meus queridos, finalmente colorido aqui com as cores originais do desenho. Charmander, Charmeleon, Charizard, com seus detalhes e proporções muito mais parecidas com as originais. Aprendizados múltiplos aqui nesse episódio. Vamos comparar o corrigido com o antes. Então, memorize bem. Charmander, vamos lá, Charmander. Um pouco perdido, né? Um pouco assustado, mas ele tá bonitinho. O Charmeleon,
cresceu um pouquinho mais, né? Tá um pouco mais desenvolto, um pouco mais anatômico. E o Charizard em si, eu acho que tá muito mais coeso, né? As proporções dele, por mais que sejam um pouco esquisitas de início, elas são muito legais, elas funcionam muito bem, né? Eu acho que ainda deixei um pouco a desejar, talvez no Charizard aqui no final das contas, mas eu aprendi bastante, espero que tenha sido divertido para todos vocês aí também. Estou ansioso para continuar essa saga, fazer cada vez mais Pokémon aqui para vocês. Me digam se foi divertido, se vocês gostaram, se aprenderam alguma coisa, deixe seu like, inscreva aí no canal alguma coisa no comentário, seja criativo, afinal de contas é uma grande oportunidade para ser criativo. Se você quiser aprender alguma coisa comigo, dá uma olhadinha lá no meu site brushrush.com.br, que lá tem todos os meus cursos de desenho, pintura, 3D e mais, e você pode acessar o meu baú de descontos e garantir 5% de desconto em qualquer um dos cursos aqui do canal. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, valeu e falou! Pokébola, vai! Vai! Esse bicho tá tão bom, não precisava terminar desse jeito.